Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 1 de junho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita aí para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha no conteúdo. Obviamente, se esse conteúdo fizer sentido para você ao final dele, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos desse domingão de Campeonato Brasileiro. Bom, e a gente começa hoje cedo, né, às 11 da manhã com a Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol recebe em casa o Sport, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Mirassol está na 9ª colocação na tabela de classificação dessa Série A com 14 pontos e o Sport está aqui na lanterna da Série A, na última colocação do campeonato, apenas 3 pontos somados, ainda não venceu dentro da competição, são 7 derrotas e 3 empates, 5 gols marcados e 17 gols sofridos para a equipe do Sport Recife. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes com médias bem interessantes para a gente aqui, o Mirassol com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos e o Sport com uma média de 11,9 também entre marcados e sofridos. Gosto de pensar nesse jogo aqui no mercado de escanteios e a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nesse confronto, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Mirassol e Sport. Agora às 4 da tarde também pelo Brasileirão Série A, o Santos recebe em casa o Botafogo, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Santos nesse momento aqui dentro da zona de rebaixamento com 8 pontos somados, apenas 2 vitórias dentro da competição em 10 jogos e vai receber aí o Botafogo que está na 11ª colocação do campeonato com 12 pontos, 3 vitórias em 9 jogos. O Botafogo que tem um jogo a menos aí dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, o Santos tem uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos e o Botafogo uma média de 9,2 entre marcados e sofridos. Duas equipes aqui que marcam e sofrem em escanteios dentro da competição em 10 jogos disputados, tá? Para esse confronto, a minha sugestão é também buscar a linha do over 8,5 cantos, então para Santos e Botafogo, acima de 8,5, mais de 8,5 é o que fica aí de sugestão para este confronto. Agora às 6 da noite, dando um pulo na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB recebe em casa o Remo, duas equipes que estão aí na primeira metade da tabela de classificação, 2 pontos separam o Remo do CRB na tabela de classificação, o CRB do Remo são 17 pontos somados para o vice-líder do campeonato, o Remo, e o CRB na 8ª colocação com 15 pontos nesse momento na tabela. Um jogo importante, né? Principalmente pensando aqui na parte de cima da tabela de classificação, dois times que tentam aí cada vez mais subir na tabela de classificação. No mercado de escanteios, o CRB tem uma média de 10,6 entre marcados e sofridos, é uma equipe que mais cede dentro de casa do que marca em escanteios, tem uma média de 6,3 em oportunidades cedidas ao seu adversário em escanteios dentro da competição, e o Remo é uma equipe mais equilibrada, uma média de 4,8 a favor e 4,9 em oportunidades cedidas, dando uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos. Para esse confronto, a minha sugestão é buscar 9 escanteios, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que fica para CRB e Remo. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe em casa o Fortaleza, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Flamengo é o vice-líder do campeonato aqui com 21 pontos nesse momento da competição e o Fortaleza está aqui próximo da zona de rebaixamento, vivendo o oposto, né? Uma colocação fora da zona de rebaixamento, 10 pontos conquistados. Jogo importante para ambas as equipes, o Flamengo que quer seguir ali na cola do Palmeiras, na cola do líder do campeonato, tentando aí chegar nessa primeira colocação, e o Palmeiras que está ali na primeira colocação, tentando obviamente se afastar deste Flamengo aí também, tá? Pelo lado do Fortaleza, nós temos um Fortaleza que tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Fortaleza está na 16ª colocação neste momento da competição e óbvio que indo aí ao Rio de Janeiro e vencendo o Flamengo nessa posição que o Fortaleza está agora, muito pressionado, é um triunfo muito grande para a equipe do Fortaleza, que vem pressionando aí bastante, principalmente o seu treinador, tá?
Pelo lado do Flamengo, uma média de 10,8 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muitos escanteios quando joga dentro de casa e não cede tantos escanteios assim, e um Fortaleza que também tem características de marcar bons escanteios jogando na condição de visitante e também cede boas oportunidades nos seus confrontos, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é buscar o over 9,5 cantos, uma linha que essas duas equipes cumprem dentro da competição. Em 75% dos jogos bateu para Flamengo e Fortaleza o over 9,5 cantos. Então, Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo, acima de 9,5 cantos é o que eu deixo para vocês. Às 7 horas da noite, dando um pulo na Série C, o Maringá recebe em casa o Ituano, duas equipes que estão lado a lado na tabela de classificação. Um ponto separa o Maringá do Ituano, o Ituano no Maringá, dentro da tabela de classificação desta Série C. Lembrando, né, nós temos o G8 classificatório para a próxima fase, Série C dividida em duas fases. A primeira fase é essa que a gente está vivendo e vivenciando nesse momento aí, e a próxima fase que só classifica esses 8 primeiros colocados. Nesse momento, Maringá e Ituano estão dentro desse G8 classificatório. É um confronto muito importante para ambas as equipes, para se manterem dentro desse G8 e chegarem cada vez mais próximos, né, dos primeiros lugares do campeonato. Então é um confronto aqui interessante para a gente ficar de olho nesta rodada de Série C. O Maringá tem uma média de 11,8 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Ituano uma média de 9 escanteios entre marcados e sofridos também. O que difere aqui é que o Ituano é uma equipe mais equilibrada em escanteios, marca em escanteios quase a mesma quantidade de escanteios que cede, e pela equipe do Maringá é uma equipe que mais marca em escanteios jogando dentro de casa do que cede em escanteios. Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Maringá e Ituano. Bom, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, se antes eu falei do Flamengo e Fortaleza, agora eu falo de Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro recebe em casa o Palmeiras às 7h30 da noite pela Série A, duas equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação. O Cruzeiro está aqui com 20 pontos, né, nesse momento na terceira colocação do campeonato, e o Palmeiras está na liderança da competição com 22 pontos neste momento. Todas as equipes aqui com 10 jogos disputados, ou seja, é briga na parte de cima da tabela de classificação. É um jogo duro para ambas as equipes, um jogo que vale muito aí neste confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. Mostrando para vocês aqui, nós temos o Cruzeiro com uma média de 11,8 em escanteios entre marcados e sofridos, e um Palmeiras com uma média de 12,5 também entre marcados e sofridos. Duas equipes que marcam muito em escanteios e cedem muitas oportunidades. Espero um jogo bom para escanteios, um jogo muito movimentado por ambas as equipes, duas equipes que gostam de ter a posse de bola, um jogo muito interessante para a gente. E a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar 8,5 cantos, 9 escanteios nesse confronto. Cruzeiro e Palmeiras acima de 8,5 cantos é o que eu deixo para este confronto. Então é isso, galera, essas são as minhas considerações para hoje, domingão. Como sempre, eu espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos no mercado de escanteios para essas competições Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Também conto aqui com a sua participação direta, a sua forma de incentivar cada vez mais o meu trabalho por aqui, continuar trazendo mais e mais conteúdos, mais e mais palpites para vocês por aqui também. Então, deixa aí o seu like, deixa seu joinha neste conteúdo. Se você ainda não deixou, é rápido, é simples, bem rapidinho aí, deixa seu joinha nesse conteúdo, fechou? No mais é isso, pessoal. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!